Bom, voltando, né, para a nossa aulinha, algumas coisas que vocês estão em dúvida sobre o glossário, sobre, por exemplo, elementos textuais e pós-textuais, eu expliquei logo na primeira parte, se vocês ouvirem lá, ele é elemento pós-textual quando ele só é permitido fazer ao final do texto, mas colocado no início do texto. Então, quais são os elementos? Aí vocês vão ver depois, quando eu encerrar, ainda faltam 2 pessoas fazerem. Mas aí eu vou deixar até as 4 horas, como está programado. 4 horas eu encerro, aí eu tiro a dúvida de todo mundo. Ô, professor, licença. Eu respondi. O meu chegou aí. Chegaram todos, não? Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui. Nome. Maria Estela. Maria Estela. Maria Estela. Não. Chegou não, Maria Estela. Tá dando erro toda vez, professor. Não sei o que é. Tá no meu e-mail institucional. O professor, o meu também. Tá dando problema, é? Não consegui enviar, foi? Eu não tô conseguindo enviar. O meu também estava. Quando a gente vai enviar, aí apareceu a interrogação. O meu também tava. Foi porque eu tinha esquecido de selecionar uma das opções que tinha lá. Aí é bom vocês verem. Isso. Porque às vezes ele fica todo vermelho porque tá faltando alguma coisa a ser marcada. Verifique vocês duas. O meu foi agora. Era isso mesmo, não era? Era. Cadê? Vivian também viu agora. Deixa eu ver quem mais que faltou. Foi Viviane, chegou agora. Tá faltando só de Maristela, né? Maristela. Ô, professor, veja só. Realmente é uma lacuna minha que está faltando eu assinalar. Só que quando eu vou clicar, não quer clicar. Tipo, fica como se fosse uma marca que o senhor como tivesse respondido já. Aí não quer clicar. Que é em referência. Em referência que não quer entrar. E a minha, professor, a segunda coluna, eu selecionei uma e foi para outra. E se o senhor olhar no chat aí, tem muita gente reclamando a respeito disso. Que doideira. Deixa eu olhar, deixa eu abrir ela aqui. Que doideira. Poxa. Essa foi engraçada. Deixa eu olhar uma pergunta lá de novo. Qual é, por exemplo, que está bloqueando? Falta só uma. Qual é que está bloqueando? Me diga aí, qual é? Qual delas? É a pós-textual, que é referência, professor, na minha lacuna. As duas estão tudo certo aqui. Não sei o que está faltando, não. Olha, referências. Não estou entendendo. Referências é que você está dizendo? Está tudo certo aqui. Está tudo certo. Professor. É referência. Como você não enviou? Como você não enviou? Eu vou ter que perder essa questão. Não, ela não envia por conta dela que está faltando responder. Só que quando eu clico em referência, não vai. Aí agora eu cliquei numa errada e foi. Aí eu vou enviar errada mesmo, porque senão não envia não as outras. Tá. Eu vou considerar isso. Viu? Eu ajusto aqui. Eu vou enviar agora. Tá, envie. Ô, professor. Oi. Tá marcando aqui como errada também o resumo da língua estrangeira, que eu coloquei como pré-textual. E tá dando errado. O meu também. Tá dando errado. O meu também. O meu também. Bora refazer essa glossário e esse da língua estrangeira. Professor, tá aí. Deixa eu explicar a vocês. Deixa eu só bloquear a atividade, que é para poder responder para vocês. Deixa eu só finalizar a atividade de hoje. Pronto. Foram
28 pessoas, 28 na sala, não é isso? Deixa eu só confirmar se tem 28 mesmo. Duas pessoas já fizeram pronto, então. Vamos lá. Os elementos que estão lá, como é que é o nome? Resumo da língua estrangeira e resumo da língua vernácula. Ambas são elementos pós-textuais, porém ficam nos elementos pré-textuais. Foi o que eu disse a vocês. Alguns ficam no início, mas eles são no final. O que é que vocês têm que entender? Essa é uma atividade de fixação apenas, né? Vocês vão ganhar uma pontuação, mais uma pontuação para ajudar. Não é essa pontuação que vocês vão ganhar. Mas veja bem, o resumo da língua vernácula, ou da língua estrangeira, você só pode fazer depois que conclui o texto. Se eu só posso fazer quando conclui o texto, pós-textual. Porém, ele fica colocado no início. Por isso que a posição dele é elemento pré-textual. Foi o que eu disse isso na aula explicando a vocês. Isso é uma espécie de pegadinha, como é uma atividade que não é atividade que vale nota, foi proposital acontecer esses probleminhas. Na verdade, foram 3 problemas, que foi glossário. Glossário você pode fazer, parece que é no final, mas ele é no início, ele é pré-textual. Referência, obrigatoriamente, ele é no final, né? Deixa eu ver o que a maioria errou aqui. Bom, basicamente foram esses 3 que vocês estão questionando. Tá? Deixa eu voltar agora para a aula. Agora nós já vimos nossas aulas passadas até agora. Escolha do tema. Inclusive tem gente que veio pela primeira vez hoje, não, né? O menino que foi matriculado agora há pouco, mas ele não vem para a aula hoje porque ele está fazendo um exame. Mas essa aula vai servir, inclusive, para vocês entenderem o que a gente viu até agora. Então, vamos começar de novo. O que foi que nós vimos até a aula de agora? Primeiro, a escolha do tema, elaborar a formulação do problema e da hipótese, os objetivos e da justificativa. Foi isso que foi visto até agora. O que nós vamos ver agora, até o final da nossa aulinha de hoje? 4 horas da tarde. Vamos ver a metodologia, que é o estudo do método, a forma pela qual eu pretendo fazer o meu trabalho. Como é que é a forma que eu devo fazer meu trabalho? É o método que eu vou usar. Então, a metodologia, o que é? É o plano da pesquisa, é o passo a passo, é o como fazer. Considerações sobre a escolha de locais que serão pesquisados, níveis de local regional, o que é, qual é o plano de pesquisa, você vai ter que dizer. Você pode escolher o tipo da pesquisa, que a gente viu qual é o tipo lá no início das nossas aulas, que ela pode ser bibliográfica, elaborada a partir de material já elaborado, ou seja, livro, monografias, dissertações, teses, artigos científicos. Pode ser por documento, são documentos que estão postos lá a ser analisados, por exemplo, um julgado. O julgado ainda não foi analisado, foi feito, mas você pode usar a partir dele. Pode ser por experimento, né, que não é o caso de vocês. Ex post facto, que não é o caso de vocês. Pode ser por levantamento de campo, caso vai fazer uma pesquisa de campo, ou estudo de campo, levantamento de campo, um estudo de campo, ou pode fazer um estudo de caso. Então, são essas formas, são esses os tipos da pesquisa. A partir de agora, vocês vão escolher. E aí eu quero ouvir de vocês. O trabalho de vocês, vamos ver se vocês entenderam bem. O trabalho de vocês, qual o tipo? Qual é o tipo de pesquisa de vocês, desses que estão postados aí? Alguém pode me dizer? Bom, Cíntia disse que o dela é bibliográfico. Quem mais? Alguém mais vai ser? Isabela, você vai ser só bibliográfico? Professor, eu acredito que sim. Sim. Se alguém disser não, o caso de vocês é estritamente bibliográfico.
Então, o tipo de pesquisa de vocês é bibliográfico. O que mais? Ô, professor, se bem Em que entra relação- um pouquinho no estudo de caso. É que o senhor passou, aí não deu tempo de eu ler. Mas Deixa eu eu voltar. acho Deixa eu voltar. que entra um pouquinho também. Tá, anterior. Ele pode ser um estudo de caso, porque você vai fazer algum. O que é um estudo de caso? É você ter um objeto de pesquisa, um fato, e vai testar com uma população, com alguém. Eu vou dar um exemplo. Se eu perguntar aqui na sala o que vocês aprenderam de diferente da pandemia. O que vocês aprenderam de diferente durante a pandemia? O que vocês me diriam? Qualquer coisa. Vamos lá, gente. A diferença entre vírus e bactéria. Ótimo, Lívia. Essa foi ótima. O que vocês aprenderam? Ler e-book sem surtar. Certo, o que mais? O que vocês aprenderam durante a pandemia? Eu quero fazer, depois eu vou fazer essa. Tem só duas coisas que falaram até agora. Opa, Lívia, já gostei. Empadão de frango. Você aprendeu a fazer e vai fazer para a gente quando a gente voltar. Mas Lívia precisa falar. Outra pessoa. Cadê os falantes? Cadê a Isabela falante, Nicole, Suelene? Aprender. Não sabia fazer nada. Boa. Ter mais paciência com o marido. Entender que nada é do meu jeito. Bom, veja só, o que nós pegamos agora como exemplo do que vocês fizeram? O que eu acabei de fazer? Eu peguei um exemplo, que é o fato, o que as pessoas aprenderam durante a pandemia. Esse é o fato. E eu apliquei numa população. E eu tenho um exemplo, aí eu vou pontuar esses exemplos e vou dizer os resultados. Isso foi um estudo de caso. Entendeu, Isabela, como é que isso funciona? Ah, entendi. É assim porque eu tinha interpretado errado, eu acho. Mas enfim, é bibliográfica mesmo. Não agora, mas você pode aplicar isso no futuro próximo. Então, já que a gente entendeu isso, vamos voltar. É a amostra. A amostra é um pedaço. Então, você tem um pico da pesquisa, que é uma pesquisa bibliográfica, e aí especificar a amostra. A amostra é uma parte do todo. O todo a gente chama de população. População não necessariamente precisa ser pessoas, tá? É população de alunos, pessoas, coincidentemente, mas são alunos, é uma população de alunos da. Aí a amostra é segundo A, é uma amostra. Ou as mulheres do segundo A, é uma amostra de dentro da população segundo A. Posso pegar possíveis coisas que se aprenderam na pandemia. Aí eu listo uma série de coisas, coloco para que as pessoas escolham. Então, qual é a minha população? A população é as pessoas que votaram. E a amostra é uma fatia desse todo. Isso é a amostra de uma pesquisa. Não necessariamente vocês vão usar, como eu disse a vocês. E aí existe um plano de coletar esses dados. Existe forma de coletar. Você pode fazer um questionário físico, você pode mandar um questionário online para as pessoas marcarem, como vocês fizeram prova comigo. É a mesma coisa, como se você estivesse fazendo prova, marcar e enviar. São as formas de você coletar esses dados. Tem a forma também de tratar esses dados. Então, a base se refere a publicar. Quais são
antes de eu entrar nessa parte, eu vou falar sobre essa parte aqui. O que é necessariamente um plano de coleta de dados? Como você aplica esses dados, deixa eu ver um negócio que chega um bocado de mensagem. Você aplica essa pesquisa e coleta as respostas. E das respostas, vocês vão filtrá-la, vocês vão condensar essas respostas e depois fazer uma discussão sobre ela. Isso é uma forma metodológica. Então, você tem uma forma metodológica que é a revisão bibliográfica, ou seja, levantamento bibliográfico, discussão bibliográfica. Você tem uma forma de você fazer, que é a coleta de dados, que essa coleta de dados, necessariamente, ela é utilizada para quando você vai aplicar ou entrevista, um questionário, ou fazer uma pontuação, um levantamento. Isso é uma pesquisa do tipo bibliográfica, tá? Ou não bibliográfica, coleta de dados. Então, o que a gente vai discutir? Eu vou usar como usar as fontes de informação para pesquisar. Como você vai usar? Existem diversas fontes de dados que vocês podem usar para a bibliográfica, que também é bibliográfica, você vai inserir de um lugar já feito. Lembre-se disso. Bibliográfica é a parte de livro, literatura, livro, obra, doutrinador, lei, tudo isso aí é bibliográfico. Mas também é usar dados que já foram realizados, pesquisas que já foram realizadas. Você pode usar essas fontes como base para o seu trabalho. Então, se você pegar um resultado já de um artigo que você leu, pegar uma tabela e botar no seu trabalho e comentar ela, também é uma forma metodológica de discussão de trabalho. Então, você pode usar isso. Alguns de vocês podem usar um gráfico de crescimento da pandemia. Então, você vai mostrar a pandemia crescendo, depois caindo. Ela foi feita por tal órgão. Você coloca ela e faz uma discussão, porque é em cima do seu trabalho. O nome disso é coletar dados secundários. Tá? O que são dados primários? É quando você levanta esses dados e transforma ele de uma forma... posta ele de uma forma condensada. Primário é o que faço, secundário é quando os outros fazem e eu uso. Existem bases de dados, ou seja, um conjunto de referências bibliográficas, ou seja, está lá dentro, já feito. Existe que elas podem ser impressas, você pode copiar e colar, e você pode redigitalizá-la. Você pode pegar uma pronta e fazer do seu jeito. Então, você vai fazer ela e também você pode ajustar ela. Ah, tem dado aqui que não me interessa. Então, você faz do seu jeito, mas baseado numa que já foi realizada. Porque, a partir disso, facilita com que você... a forma pela qual você enriquece o teu argumento. Você trazendo isso para o seu trabalho, você está fortalecendo. Porque, primeiro, que você vai se utilizar de dados que já foram condensados, provados e acessados. Então, ele tem aquela coisa da fonte do canal formal. Então, é uma fonte formal de pesquisa. Existem formas digitais, e aí é onde vocês vão ter acesso a algumas coisas muito mais modernas e, às vezes, até mais úteis. Existem alguns portais, deixa eu ver se estão todos aqui. Deixa eu botar aqui. Que são oficiais, que são dados, são fontes digitais, onde se tem tudo de melhor qualidade. Um deles é o portal da CAPES. CAPES é um grupo de pesquisa de todas as áreas do curso superior. Todas as revistas, todos os cursos de pós-graduação do mundo, do Brasil inteiro, eles colocam nessa base de dados. Tá? E essa base de dados ela é rica porque ela tem todas as áreas. Você pode acessar ela, está aqui, ó, periódicos capes.gov.br, e aí selecionar a área, direito. Aí, dentro do direito, você pode encontrar direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, tem toda a área do direito penal, direito civil, e aí entrar para o seu computador. Detalhe, essas obras elas são gratuitas, certo? E elas são mais modernas. Ela tem as mais antigas, mas normalmente se mantém os 5 últimos anos dessas obras.
Outra fonte, que eu não coloquei aí, mas eu vou citar para vocês, é vocês entrarem nas universidades públicas no Brasil, as federais principalmente. Você entra na universidade pública, na Universidade Federal de Pernambuco. Dentro lá você vai entrar no portal, dentro do portal da UFPE, entrar no portal do curso de Direito. Dentro do curso de Direito está dividido entre graduação e pós-graduação. Evitem usar a graduação. Mas agora você já até pode usar. E como vocês vão fazer um pequeno tratamento, mas evitem fazer um trabalho lá na frente de graduação. Você vai lá entrar em pós e tem lá mestrado e doutorado. E aí eles têm uma lista de todas as dissertações e teses que foram defendidas desde o início do curso. Você baixar em PDF para o seu computador e ler elas. É uma fonte de dados. Aí você tem muito acesso, bastante acesso. Uma observação que eu vou dar para vocês, eu vou falar em outro momento, mas eu vou adiantar porque eu já me lembrei. Sempre use obras dos últimos 5 anos. Menos do que isso não use, não. Eu vou dar um exemplo para você do Código Civil, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil foi modificado em 2015. O que tem de 2014? Antes de 2015, antes do novo CPC, ela perdeu a validade. E algumas obras também vão perder a validade. As leis são modificadas dia a dia, tem algumas coisas que são imutáveis e algumas coisas que não mudam. Então, atentem para usar os últimos 5 anos. Com exceção de algumas obras que são consideradas clássicas. O que são obras clássicas? São aquelas obras que o autor fez uma única vez e não tem nada mais escrito sobre aquela temática recente. Aí você pode usar um autor antigo, um doutrinador antigo, que ele não produziu mais nada sobre aquele assunto, você pode usar 1800 e bolinha. Ainda uso uma citação de um autor de economia chamado Joseph Schumpeter, que a obra dele é de 1880. Ainda hoje a gente usa ela, porque nada tem de diferente do que foi escrito depois que ele escreveu aquilo. Então eu pego a obra original. Tá? Quais são as etapas de uma pesquisa para a gente manter? Continuando a etapa de pesquisa. A gente já falou de metodologia, agora, como eu falei da coleta de dados, como é que se faz a coleta de dados? Várias formas de coletar dados: questionário, observação, que vai gerar um relatório, entrevista, que vai gerar também um relatório. Existe, e dentro desse questionário, por exemplo, podem ser de múltipla escolha ou de dicotômica, aquela que você marca uma única alternativa. Tem vantagens e tem desvantagens de fazer questionários. Então, aqui a gente não vai. Eu quero que vocês, quando vocês quiserem usar, vocês vão entender a que serve aquilo ali. E agora a gente vai discutir a questão da revisão da bibliográfica, revisão da literatura. O que é a revisão da literatura? Eu disse isso lá no começo das nossas aulas, que é um dos passos mais importantes para vocês fazerem, e se você seguir a sequência, é o momento exato de vocês fazerem a revisão da literatura. O que aconteceu? Vocês escolheram o tema. Escolheram o problema, fizeram uma pergunta de pesquisa e levantaram a hipótese. Levantaram o objetivo geral da pesquisa. Fizeram um texto de justificativa. E escolheram a metodologia. Esses 5 pontos, eles vão compor a tua introdução. Então, do ponto 1 ao ponto 5, eles vão compor a sua introdução, que é a atividade que eu pedi para a próxima semana, que já está postada lá no mural. O ponto 6 em diante é um ponto que você vai fazer, literalmente você vai arregaçar as mangas e ir para campo. Quando a gente fala de revisão de literatura, a gente está falando para vocês separarem o material. E aí foi onde eu entrei com essas sugestões de o site da CAPES,
o site das universidades federais do Brasil. Aí você pode acessar revistas científicas e tem um site chamado Sucupira. Deixa eu deixar para vocês o link do Sucupira. Eu vou explicar para vocês como é que se usa a plataforma Sucupira. Aqui eu vou deixar o link da plataforma Sucupira. Essa plataforma, ela dá acesso às revistas científicas das áreas que vocês escolherem. Elas são revistas que têm artigos, compilado de artigos científicos para vocês utilizarem. Então, eu dei 3 fontes a vocês. Eu dei o portal da CAPES, que é o periódicos da CAPES. Quando eu falo periódicos, são revistas também, atreladas à CAPES. A plataforma Sucupira, que é essa daí, que está dentro da CAPES. Então, vocês entendem essa daqui, eu acho que já vai direto para o link onde você escolhe a área. Exato. E aí você também tem uma outra forma, que é o acesso pelas universidades federais do Brasil. E aí você vai juntar todo tipo de material que você puder. Além do mais, existem mais duas formas de vocês acessarem. Eu vou escrever aqui também. Como é que é, meu Deus? Eu até esqueci. Eu lembrei. O Google Acadêmico, dentro do próprio Google, você digita Google Acadêmico e ele vai aparecer um Google só para artigo científico. Ele é exclusivo para artigo científico. É o momento de vocês fazerem a coleta de material para revisão de literatura. Você vai juntar o máximo que puder. Lá tem tudo especificamente em formato de artigo científico. Então você tem plataforma Sucupira, Google Acadêmico e as universidades federais do Brasil. Tem outras que são da área de saúde, existe o específico, que é o PubMed. Vocês podem também acessar uma coisa que é o Portal Coruja, eu acho que é o Portal Coruja também. Portal Coruja. Também vai servir para vocês fazerem as suas respectivas pesquisas de material para leitura. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é, quando vocês buscarem a revisão de literatura, vocês, pelo menos, leiam, no mínimo, 3 artigos, 3 obras sobre o tema, para começar a escrever. É necessário que se use 3, porque assim, existem explicações, às vezes nem existe explicação, mas a explicação que uma professora me deu, eu achei, ela me convenceu, vamos dizer assim, ela me convenceu. Ter uma obra sobre um assunto e querer escrever sobre ela, a partir dessa obra, você vai ser infectado por uma linha de pensamento. Então, aquela pessoa, você vai ser forçado a pensar como aquela pessoa, compreender, aceitar aquela obra. Se você ler uma segunda obra, ela pode confirmar o que aquele autor primeiro escreveu, e aí tudo bem, você leu 2 do bem, então você está certo, o autor está certo. Ou ele pode dar um contraponto, fazer, opa, o que está certo aqui nessa história? Quando você lê um terceiro, você já começa a se posicionar. Pô, já tem 3 pessoas que falam da mesma coisa, então eu estou no caminho certo, você vai escrever. Se você vê o contraditório, aí você vai buscar mais, até você ter ter fortalecido em sua mente a tese que você quer levantar e discutir. Ficou claro isso para vocês? Essas explicações? Conseguiram entender? Espera um pouquinho, porque tem um delay de você responder. Continuando. A partir daí, vocês vão levantar a parte teórica do trabalho, que é o referencial teórico, ou fundamentação teórica, ou estado da arte, ou... Enfim, tem vários nomes. Eu uso referencial teórico. Eu uso mais a expressão referencial teórico.
O que foi que travou, Isabela? Qual foi a parte que travou? A pergunta que eu fiz, então, veja bem, a pergunta que eu fiz foi: quando você lê uma obra só, você meio que vai aceitar o que aquele autor disse. Se você lê uma segunda e ele mantém a mesma linha, então você está indo no caminho certo. Se houver um contraditório, ou seja, se a pessoa, no segundo material que você leu, está discordando em partes ou plenamente aquilo que você leu primeiro, você tem que ler uma terceira para saber qual realmente é a linha que você vai seguir. Isso é o que se faz. Então, a explicação, para mim, é plausível que minha professora de metodologia no mestrado me deu na época, e eu realmente eu sigo até hoje isso. Então, mínimo 3 materiais para começar a elaborar o material de vocês. E aí, continuando, você tem essa leitura, essa separação, esse levantamento de material, ou a revisão de literatura, ela vai servir para você montar um material teórico, que é chamado de fundamentação teórica, referencial teórico, estado da arte. Existem várias nomenclaturas, eu normalmente uso essa chamada referencial teórico, é a base teórica que você vai usar. O que é o referencial teórico? É quando você vai trazer os conceitos, as definições dos tópicos principais do seu da sua pesquisa. Ou seja, vocês não podem simplesmente dizer o que é cada coisa. Vocês têm que, se tudo que vocês escreverem, vocês têm que dar base a aquilo, base teórica. Ou seja, vocês têm que dizer quem foi que disse isso. Eu costumo sempre dizer a mesma coisa para todos os alunos. Estou orientando 5 trabalhos de monografia na graduação da administração e todos eles eu disse a mesma coisa. Todas as vezes que você afirmar alguma coisa no seu texto, se escrever dizendo que isso é isso, automaticamente você tem que dizer quem foi que disse aquilo. Todas as vezes que você afirmar alguma coisa no seu texto, tem que ter um referencial teórico para aquilo. E aí, se você disser assim, o que é crime? O que é prisão? O que é casamento? O que é divórcio? Tudo isso tem definições, existem conceitos, ou seja, autor, o que é um conceito? Conceito é quando você traz a origem da coisa. E a definição é o que aquilo significa. O conceito é quando você vai atrás, dizendo a origem da palavra, a etimologia da palavra. Isso é conceito. Conceituar. Foi tirado de onde? Aquilo se baseou a partir de quê na sua construção teórica. E a definição é o nome que se dá àquilo ali. Então, a palavra economia, o conceito de economia vem do grego, ecos, nomos, que significa administrar uma casa, um ambiente, e aí tem tudo. E a definição é a ciência social que administra os recursos escassos. É para vocês entenderem a diferença de conceito e definição. Então, é a partir do referencial teórico, quando você tem a definição de cada conceito, a definição, o nome de cada base teórica, relacionada ao fenômeno que vocês vão discutir. Ou seja, quem for falar sobre aborto, sobre o aborto de menores, a gente tem que definir o que é aborto, dizer qual o conceito da palavra aborto, qual a definição do aborto, como ele se comporta, quais são os tipos, o que é crime, o que não é crime, e aí tudo mais. Escrever a relação do problema de pesquisa com os autores que vão fortalecer o que você está dizendo. Relaciona também com pesquisas anteriores, que alguém já escreveu anteriormente, você está trazendo isso aí. E traz aquela linha que eu disse a vocês, as linhas que vocês vão trazer, vão buscar, de fato, para a composição do seu trabalho. Tudo isso é a composição do referencial teórico que a gente vai ver na segunda unidade. Por que eu estou botando isso agora? Porque isso faz parte da nossa prova. Se eu perguntar, explique com suas palavras o que é um referencial teórico. Você tem 4 possibilidades, você entenda, escreve e explica do jeito que vocês entenderam. Tá? Então, o que é a revisão da literatura? Leitura de textos,
de doutrinadores de várias fontes. Deixa eu ver se vocês estão interagindo comigo. Ok. Quem já escreveu sobre o assunto, então, vai buscar quem foram os autores que escreveram. Por exemplo, vou pegar o exemplo de Isabela. Isabela está conversando com Débora de Deus e ela deve ter sugerido, ou irá sugerir, ou se já sugeriu, alguns autores para ela ler. Deixa eu ver o que Cíntia está falando. Sim, Cíntia, você vai dizer, quando você botar metodologia, a metodologia utilizada nesse trabalho será do tipo bibliográfico, onde serão utilizados obras relevantes de autores, doutrinadores, que tratam do assunto tal. É assim que você vai botar Ô, professor, texto metodológico. mas pode fazer uma referência bibliográfica de um artigo, sem necessariamente ser de um livro. Se você ler um artigo, você achou um dado interessante, e, sei lá, não tiver a fonte de onde a pessoa tirou aquele dado, você pode citar o próprio artigo? Sim, porque assim, veja só. Deixa eu dar um exemplo. A pergunta da Isabela foi bem científica, viu? Fique se achando com essa pergunta agora. Oh, meu Deus. Por que artigo é melhor? Eu acho, na minha opinião. Porque assim, quando se escreve um artigo e se publica numa revista, existem 2 crivos que já foram passados. Todo artigo científico, o último nome é o orientador. O último autor é o orientador do trabalho. Então, se você tiver 2 pessoas, Isabela e Cíntia, que é o que eu estou vendo aqui, estou dando só exemplo, o terceiro nome vai ser Omar dos Santos Silva. Todo mundo que lê o artigo vai dizer que vai saber que o último autor, que não tem sido orientador, tem sido autor, foi a pessoa que orientou. Ou seja, ele tem, no mínimo, o grau de especialista, não é nem graduado, é de especialista naquele artigo. Se tem uma pessoa que é superior, gradualmente, ou seja, o grau maior do que os demais, primeiro que houve o primeiro crivo de análise que foi de uma pessoa mais experiente. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando se submete a revista científica, ele vai para um conselho editorial. E aí eles vão fazer também uma leitura, vão fazer as críticas, às vezes eles devolvem, porque eles dizem, não, está mal escrito, não tem nada a ver, e recusa. E quando eles aceitam, ele fala, olha, a gente aceita, conserta isso. Então ele passou por 2 crivos. Quando você está lendo um artigo científico, e cada revista científica ela tem um grau também, ela tem uma pontuação, que ela vai de A até D. O nível D é nível de graduação, qualquer pessoa que escreve, isso não é porque seja ruim, não. É porque ela tem critério menor, menos exigências, mas continua sendo exigência. C e D são graus menores, graus de exigências menores. Se eu não me engano, eu ouvi falar que o grau D, o nível D foi cancelado. Então é C, o nível B, que é para especialização, e alguns mestrados, ou boa parte dos mestrados, escrevem nível B, e nível A é doutorado, pós-doutorado e às vezes em outro idioma. E dentro do A, B e C, existe o 1 e o 2. O B tem até o 4 e o C tem até o 6. Então você tem o C6, C5, C4, C3, C2, C1. Dentro do critério C, a melhor revista é a C1. Dentro do critério B, a melhor revista é a B1. Dentro do critério A, a melhor revista é a A1. Na revista tipo A, A1, ela é só em inglês. A2, ela tem português, mas são as mais de maiores níveis que existem no Brasil. Nível B, B1 é a melhor que tem do mestrado. Então, também tem muita coisa em inglês, tem muitas delas que são em inglês, que não passam no nível A e vai para o B. O B4 ainda assim é melhor do que o nível C, mas tem um nível de exigência. Então entenderam que quando você lê um artigo científico, ele tem consigo já
uma qualidade intrínseca, Isabela. Entendi, professor, entendi. Deixei você mais à vontade, não deixei? Uhum. Realmente. Eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu usei 89 obras, referências, das quais 60 e tantas foram artigos científicos. Aliás, até mais do que isso, foram 6, 7, 10, 12 livros. Eu usei 12 livros. O resto foram 16 livros. O resto foram artigos científicos. Eu usei mais artigos científicos na minha dissertação. Deixa eu continuar aqui. Que já foi abordado, eu já discuti isso. Isso aqui. E, por fim, o que é que falta completar? Porque, assim, quando vocês escreveram a monografia de vocês, lá no 10º período, 9º para 10º, começa no 8º e termina no 9º. Na verdade, não tem mais 10º. Começa no 8º e termina no 9º. Não adianta escrever do que já foi feito. Eu vou dar um exemplo caseiro. Minha esposa fez curso de Direito aí na Facol, aqui na Facol. E quando ela escreveu, ela estava querendo saber o que ela queria pesquisar. E aí ela leu um artigo. Ela começou a fazer suas pesquisas e ela encontrou um artigo que dizia tudo que ela queria. Então ela ficou, poxa, o que eu queria escrever já escreveram. Mas aí ela percebeu que existia uma lacuna de uma determinada lei e ela escreveu sobre essa lacuna da lei. A lei falava uma coisa, uma lacuna que tinha entre a lei e uma outra lei, uma lei, eu acho que foi do ECA, eu acho que a lei em relação à Constituição, e ela escreveu sobre aquela lacuna, aquilo ali, aquela diferençazinha. E não falta, é tema de pesquisa para ser abordado. Tá? É essencial fazer uma revisão de literatura, porque você vai buscar cada vez mais a leitura. E aí uma outra dica que eu dou a vocês é: quanto mais vocês, mais argumentos vocês têm para escrever, mais possibilidade de produção. Lembra aquela primeira aula? Ler, aprender, produzir, é mais ou menos isso. Quanto mais você lê, mais você produz. Quando você lê coisa diferente. Não é ler a mesma coisa várias vezes. Evitar trazer pesquisa já feita, permite que você compreenda melhor o assunto e faz com que você melhore deixe você mais à vontade para fazer até seus comentários. E aí, Isabela fez uma pergunta que eu terminei não respondendo, Isabela. Quando um autor de um artigo que você leu não trouxe uma base teórica, claro que você vai usar aquela explicação e a base teórica vai ser o cara que escreveu a obra. Ele que vai ser a tua referência. E não quem ele usou. Você vai usar ele como base. Se ele disse que isso é assim, 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 é porque ele se baseou em vários autores. Mas quando ele disse aquela frase, você pode usar. Então, eu vou repetir essa frase baseado nesse autor. É uma forma de você usar ele como base. Sim, eu esqueci de responder isso para vocês. E aí você tem a forma de vocês utilizarem as suas referências de várias formas. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Na monografia, não é que seja, Joana, não é que seja uma coisa que nunca foi dita. É que você pode escrever algo que já foi escrito, mas você vai ter que trazer algumas diferenças, tipo usar outros autores, atualizar as informações que estão lá, usar novos autores. Aí, naturalmente, você vai dar um outro viés. Então, não necessariamente você tem que ser algo novo ou algo que ninguém nunca falou. De preferência, sim, mas não é possível numa graduação fazer uma coisa inédita. Inédita só tese de doutorado. O que é que vocês vão usar como base de pesquisa? Base de livro, artigo em periódico, artigo de comunicação em congresso, que tem 2 tipos, dissertação e tese. Claro que vocês podem usar em algumas formas vocês podem usar a monografia para esse primeiro contato, até mesmo para ver como é que funciona. Eu não aconselho nesse primeiro momento. Tá? Nesse primeiro momento. Então, eu prefiro, se perguntar a mim, eu
vou encorajar vocês a ler artigo científico. Vai lá naquela plataforma Sucupira e baixa as revistas científicas, entra nos sites que eles vão disponibilizar, e você entra nos sites e vai baixar os artigos científicos. Ou, tá sem tempo, vai no Google Acadêmico. Pega lá no Google, escreve lá. Escreve no Google mesmo. Google Acadêmico. E ele vai abrir o Google Acadêmico. Outras formas. Inclusive, Isabela já está usando, já usou outra forma e tem como citar, Isabela, o documentário que você assistiu. Existem várias formas, além daquelas, existem CDs. Hoje não tem mais CD, mas ainda existem nas bibliotecas CD de congresso onde tem todos os artigos. Até tem aqui. Até tem uma aqui. Eu até guardei. CD de um congresso que eu tinha, que é da ABET, Associação Brasileira de Engenharia de Transporte, que usou uma formulação que eu gostei. Aí, como eu recebi, eu usei aquele artigo. Tá? Aí, como é que você faz? Aí eu perguntei antes a vocês como é que vocês fazem para estudar. Se eu não me engano, foi Nicole que disse que ela faz resumos. Ela tem uma das formas ela faz resumo. E aí esse resumo eu vou chamar de fichamento. O que é fichamento? Fichamento é uma ficha que reúne as informações sobre aquela obra. E aí vai facilitar a tua leitura. Se você quer botar uma citação específica, se você quiser botar uma citação específica, só um instantinho, gente. Se você quiser usar uma citação específica, você pode botar ela lá no fichamento. Eu vou usar essa frase do autor. E aí você vai fazer o seu resumo crítico, e lembre-se que uma outra pessoa que consiga ler aquele material também tenha o mesmo entendimento que você. O nome disso é fichamento. Pode conter o tema sendo pesquisado, o item e subitem, pode ficar igualzinho à obra que você leu. Ou seja, introdução, aí você bota a introdução, aí bota um pequeno texto, aí 1.1, aí você pode fazer do mesmo jeito, porque vai ficar parecendo que você condensou a obra que você leu. Sendo que você condensou a obra que você leu. Eu estou voltando. Eu acho que por hoje... Deixa eu ver aqui. Essa é a parte que a gente viu até agora. Essa é a parte que a gente viu hoje, que é a metodologia. Nós vimos hoje alguns elementos textuais, elementos do trabalho científico. Nós fomos para a parte técnica, só como formata a coisa, o documento científico, e fechamos a introdução. Na atividade que eu deixei lá no mural, que é para entregar na próxima semana, vocês vão construir um texto subdividido. Até botei a subdivisão lá. Introdução. 1.1, problemática. 1.2, justificativa. 1.3, aquela coisa que está montada lá. Você segue e escreve embaixo. Qual é o que tem texto? É a problemática, que eu expliquei a vocês, que você vai fazer um texto argumentando, dando sentido à pergunta de pesquisa levantada. O segundo momento é o texto da justificativa, o restante é tópico. A metodologia, você vai explicar a metodologia, deve dar no máximo, quem gosta de ver, pode virar uma página e meia, mas isso vai ficar numa página, uma única página. Eu quero que vocês montem isso e mandem para mim, porque aí vocês vão ter, vocês vão receber de volta com os respectivos comentários. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com com citação de artigos de obra científica. Bom, eu acho que daqui a 6 minutos vai liberar. Eu acho que já liberou, inclusive, a presença, não foi, gente? Acho que já liberou até a presença já hoje. Já liberou a presença. Bom, dúvidas, perguntas?
Ô, professor, a respeito da Entenderam o atividade. que vocês vão fazer? A respeito da atividade. É assim, eu faço a introdução, que é o texto da justificativa e da problemática, e depois é só eu faço os tópicos. Só um pouquinho a coisa, não é... Não entendi. É bem pouquinho mesmo. Eu vou mostrar aqui a Ô, vocês. professor, os tópicos do artigo por inteiro ou os tópicos. Eu não entendi também, não. Fiquei. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu acho que está abrindo agora. Deve estar abrindo agora. Eu botei agora para abrir. Não sei quem foi. Deve estar pensando. Que a internet, quando chega essa hora, começa a dar problema. Eu botei Ô, professor, abrir. é o tema da dupla, Oi. né? Ah, o trabalho. O tema da dupla, exatamente. Ah, O tema tá da bom. dupla. Porque, vê só. O material é o que não está querendo abrir. Quando abrir, vocês me avisem. Eu vou mostrar aqui. Ele está lá no texto, está escrito assim, introdução, tópico 1. Aí o tópico 1.1, por que é 1.1? Porque ele faz parte da introdução e o próximo, dentro da introdução, você vai falar para a primeira coisa que é a problemática. Você vai fazer um pequeno texto. Lá o material, ele está explicando o que é problemática e tudo mais. Tá? Depois você vai, eu realmente não consegui abrir o texto, não sei o que aconteceu. A internet está com defeito. Eu não sei o que aconteceu, não, mas vamos lá. Se vocês vão ver lá, a obra, o material está aberto lá. Não, foi eu que dei. Não, foi eu. Eu tirei aqui porque minha filha chegou perto de mim e eu estava respondendo a ela. Vê só, eu não consegui abrir não o texto, gente. Eu acho que a internet. Eu estava tentando mexer aqui, mas não consegui abrir. Mas vocês vão perceber que eu quero que vocês montem uma introdução do seu tema da dupla. Um tema da dupla de vocês, tá certo? Manda o zap? Não entendi, gente. Eu mando o que pelo zap? Vocês querem que eu mando o que pelo zap? Tá no Google Sala de Aula. Eu acho que é o PDF do material que o senhor queria mostrar, não? Eu queria abrir ele, exatamente. Ele tá no Google Sala de Aula, mas eu estava tentando botar ele aqui na sala, mas ele travou. Ele simplesmente travou, mas acontece. É só mostrando o que tem que colocar na introdução. Exatamente, Nicole. Exatamente. Tá? Vocês vão montar. Vai ficar na maioria, eu posso ter certeza, vai ficar na maioria uma página. E quando eu fizer a correção, é onde vocês vão correr atrás, buscar os seus respectivos orientadores. Tá certo? Isso, Nicole, isso mesmo. Exatamente. A aula de hoje eu expliquei isso. Foi a primeira parte da aula, eu expliquei como é que você vai montar. A problemática é um pequeno texto de no mínimo 3 linhas, que finaliza com a pergunta de pesquisa que você escolheu. A justificativa é um pouco maior, porque você vai dar mais exemplo, a coisa toda. E o restante é tópico. Tá? Mais alguma pergunta? Já responderam a chamada? Quem não tiver dúvida, pode responder a chamada e encerrar por hoje. Ô, professor, Já, a maioria já respondeu. Oi. veja só, a gente vai montar um documento e mandar para o senhor. Como é? Vai mandar por onde? Vocês fazem no Word Certo. e eu vou abrir. Eu vou criar uma. Eu devia ter feito isso. Uma atividade, né? Elaborem que eu vou mandar o meu e-mail para vocês mandarem para mim. Deixa eu botar aqui meu e-mail. Tá certo, tá certo. Ô, professor, quem tem a dupla? Aí cada um faz um ou tem que ser tudo igual? Então, só basta Faz dois? um. Só basta um, né? Só basta um. Tá. O que eu quero é que haja uma cumplicidade da dupla. Porque vou ser bem sincero com vocês. Aconteceu em outros carnavais, principalmente no curso de odontologia,
é que se fazia um grupo lá, um duplo, um trio, e só um trabalhava, aí terminava o outro recebendo a mesma nota que você, e aí eu acho injusto. Mas o que eu quero é que os dois produzam. Porque vai ter um momento que eu vou perguntar a cada componente da dupla. E aí imagine que um componente da dupla não responder o questionamento, a dupla vai perder ponto. É para mandar pelo seu e-mail e não pelo Classroom. Isso, Nicole, porque era para ter botado a forma, eu não sei nem se eu tenho como alterar. Porque como agora a internet ficou meio... A internet não travou aqui. Deixa eu ver se eu tenho como fazer a atividade. Se eu tiver como botar... Deixa eu ver aqui. Atividade presença... Não, deixa eu ver aqui. É no mural. Eu tenho no mural. Não tem como fazer isso, não. Tá? Ô, professor, Oi. Diga. olha, eu e a minha dupla, a gente tinha feito cada um tema na pré-pesquisa. Aí a gente foi 8 amigos. A gente mandou os dois para o senhor. Aí a gente agora pode escolher um só para fazer isso? Isso mesmo, isso mesmo. Escolha um e faça ele. Tá certo, então. Tchau, Obrigada. Cíntia. Até a próxima. Quem respondeu a chamada já pode ir se quiser, viu? Pronto, é para mandar para o meu e-mail, não para o Classroom, que eu não consegui montar, porque simplesmente a internet me limitou aqui. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem em casa se puderem. Próxima quarta, sim, sim. Até a próxima quarta, sim. Próxima aula, Esther. Próxima aula, Joana. Uma boa tarde a todas e a todos.